Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Futebol goiano. E abrimos o programa de hoje falando do Atlético Goianiense, que finalmente conquistou os primeiros pontos fora de casa. Isso mesmo, Flávia, no duelo contra a Ponte Preta em Bragança Paulista pela 6ª rodada da Série B do Brasileirão, foi o Dragão que saiu vitorioso e de virada. O resultado levantou a moral da equipe na competição. Para o técnico Cláudio Tencati, apesar das dificuldades iniciais, o time foi competente em campo e conseguiu melhorar sua campanha. Isso porque teve muita cobrança no rubro-negro depois daquele empate sem gols contra o Londrina. E essa última vitória foi importante, especialmente para Lucas Rocha, que voltou com tudo para a equipe. Ele ocupou a vaga de William Alves, que estava se recuperando de uma tendinite, e atuou como titular pela primeira vez na Série B do Brasileirão. Pois é, Dani, Lucas se machucou ainda durante o Goianão e acabou perdendo espaço. Na segundona, ele só jogou por alguns minutos no duelo contra o Criciúma, lá na primeira rodada. Agora, o zagueiro quer fazer uma boa sequência para se firmar na equipe. Para a próxima partida, o Dragão já tem um desfalque. Fernandes recebeu o 3º cartão e foi suspenso. René ainda é dúvida, já que se lesionou no jogo contra a Ponte e vai passar por exames. William Alves deve ficar à disposição. O próximo compromisso do Dragão é na próxima sexta-feira contra o Oeste, que venceu o Vila Nova nessa rodada. A partida ocorre às 7h15 da noite no Estádio Olímpico. E falando no Vila, Flávia, a equipe teve sua primeira derrota na Série B neste fim de semana. O Tigre jogou mal em Barueri e perdeu por 2-0 para o Oeste, caindo para o 3º lugar na tabela. Pois é, Dani, para o Meia Alan Mineiro, o time perdeu nos detalhes. Mesmo assim, acredita que o Colorado está bem e ainda está fazendo uma boa campanha na competição. Mas o Tigrão não pode descuidar. Por isso, o Meia espera que a equipe corrija os erros que cometeu na última rodada para encarar mais uma partida fora de casa e buscar um bom resultado. O volante Giovani admitiu que a atuação da equipe diante do Oeste foi bem abaixo do esperado, mas também acredita que o time vai aprender com os próprios erros cometidos em campo. O capitão vilanovense falou sobre a derrota e comentou os próximos desafios que a equipe colorada vai enfrentar na competição. Não, é lógico que desses 2 jogos fora de casa, nosso objetivo era somar pelo menos 4 pontos, né? Esse foi um jogo muito abaixo, né? E nós fomos lá para trazer os 3 pontos, sabendo que seria um jogo difícil, que era um time que tinha um ataque muito, muito rápido, que se movimentava bastante, né? E não conseguimos encaixar nossa marcação. Agora temos uma sequência difícil, né? Mais um jogo fora de casa, depois 2 jogos difíceis em casa, onde nós temos que somar o máximo de pontos possíveis. Mas é isso, cara. A Série B não tem jogo fácil, né? E jogando fora de casa temos que ser um pouco mais inteligente, né? Ser um pouco mais focado nessa parte. Eu acredito no trabalho que está sendo feito aqui no Vila, com o Hermes, com meus companheiros, e temos tudo aí para voltar a vencer, né? E só basta a gente trabalhar mesmo para corrigir os nossos erros e assim voltar a vencer no campeonato. Sobre o embate contra o Coxa, Giovani falou da importância de vencer esse confronto direto, já que o Vila tem apenas 2 pontos a mais que o adversário. Esse jogo do Curitiba é um jogo contra um concorrente direto, na casa do adversário, né? Mas nós que temos nossos objetivos de brigar na parte de cima da tabela, temos que ir lá em Curitiba e fazer um grande jogo, jogando sempre para vencer, né? É lógico que o futebol tem 3 resultados, mas nós vamos para vencer o jogo e fazer um bom jogo, que também é muito importante, né? Vai ser um jogo duro, né? Quem vencer se mantém ou entra no G4 ou sai também, né? Eles têm acho que 11 pontos, né? E possamos fazer uma semana boa aí, ir lá ligados, fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado. O Vila vai até o Paraná para enfrentar o Curitiba na próxima sexta-feira. A partida ocorre às 9h30 da noite no Couto Pereira. O atacante Matheus Anderson desfalcou a equipe colorada na partida contra o Oeste por conta de uma lesão no joelho esquerdo.
mas ele tem boas chances de enfrentar o Curitiba. O jogador já está recuperado e foi liberado pelo departamento médico. Agora ele participa dos próximos treinos realizados em Goiânia e vai ser avaliado pelo técnico Emerson Maria antes do embarque para o Paraná. Já o volante Wellington Reis deve demorar um pouco mais para retornar aos campos. Ele sofreu uma lesão muscular no clássico contra o Goiás e está na fase final do tratamento. O jogador deve voltar na partida contra o CSA no dia 1º de junho no Serra Dourada. Enquanto isso, Moacir deve continuar como titular no lugar de Wellington Reis. E agora é a vez do Goiás, que vai passar por mudanças depois de mais um tropeço na segundona. Ney Franco vai mexer na defesa, já que Eduardo Brock recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Pois é, Flávia, quem deve entrar no lugar dele é Ed Carlos, que está recuperado de lesão e liberado para jogar. A última vez que ele entrou em campo foi na partida contra o Grêmio em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Outro jogador que deve ficar à disposição do técnico Esmeraldino é o atacante Maranhão. Ele se recuperou de uma lesão no tornozelo e ontem treinou normalmente. Já o meio-atacante Rafinha é desfalque para o duelo contra o Boa Esporte. O jogador está no departamento médico em tratamento contra uma pubalgia. O Goiás enfrenta o Boa neste sábado às 4h30 da tarde no Serra Dourada. As duas equipes ainda não venceram na Série B e estão tentando reagir. E tem reforço chegando no Verdão, hein, Flávio? Tá precisando, né? O lateral esquerdo Hernandes acertou com o Goiás e vai passar por exames médicos antes de assinar o contrato com a equipe. O jogador tem 30 anos e já atuou no futebol da Moldávia. Em 2016 e 2017, Hernandes jogou pelo América Mineiro. Nessa temporada, ele estava no Ceará, onde atuou em 12 partidas. E essa vai ser a segunda passagem de Hernandes pelo futebol goiano. Ele já defendeu o Dragão entre 2011 e 2013. Caso seja regularizado até sexta-feira, o lateral já vai poder estrear pela equipe esmeraldina no confronto contra o Boa Esporte. Brasileirão. E agora falando do Campeonato Brasileiro Série A. Ontem uma partida fechou a 6ª rodada da primeira divisão. O Internacional recebeu em casa a Chapecoense no estádio Beira-Rio. O time colorado superou os adversários de Chapecó pelo placar de 3-0 e conquistaram 3 pontos importantes na tabela. Por outro lado, o clube catarinense se encontra numa situação mais difícil. No jogo de ontem, a equipe gaúcha tentou reagir na competição, já que não vencia desde a primeira rodada, quando superou o Bahia em Porto Alegre. Desde então, o Inter vinha fazendo partidas fracas sem marcar sequer um gol. E do outro lado, a Chape procurava construir um ritmo no campeonato. Depois de estrear com derrota no Brasileirão, os catarinenses embalaram uma sequência de empates até a 5ª rodada. Na ocasião, a Chapecoense venceu o Flamengo pelo placar de 3-0. Mas a vitória não empolgou a equipe para o jogo de ontem. O duelo de fechamento da rodada foi dominado pelo time da casa. A meta colorada foi até ameaçada quando Arthur Kaique chutou na trave. Mas quem abriu o marcador foi o meio-campista Luca, para os donos da casa. E durante o segundo tempo foi a vez de Rodrigo Moledo mandar para as redes depois de uma cobrança de falta do Luca. E aos 38 da etapa final, Patrick cabeceou e completou o placar do confronto. O Internacional 3, Chapecoense 0. Com o jogo de ontem, os gaúchos deram um salto na tabela. Agora o Inter somou 8 pontos e ocupa a 10ª colocação no campeonato. Já a Chape, com só uma vitória até agora, tem 6 tentos e a 16ª no Brasileirão. A primeira antes da zona de rebaixamento. E por enquanto o G4 está o seguinte: o Atlético Mineiro é o novo líder com 13 pontos. O vice-colocado é o Flamengo com 11, seguido pelo Corinthians, que é o 3º, e pelo Palmeiras, que é o número 4 no torneio, também com os mesmos 11 tentos. E abrindo a zona da degola está o Atlético Paranaense com 5 pontos. O Bahia ocupa o 18º lugar com a mesma quantidade pontuada. Com 3 pontos somados, o Ceará é o vice-lanterna. E quem está na lanterna é o Paraná, que ainda não venceu e acumula 2 tentos. E agora falando de Série B, hoje 2 jogos vão inaugurar a 7ª rodada da 2ª divisão. O CSA vai receber o Figueirense no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió. A partida tem início logo mais, às 7h15 da noite. E o time alagoano vai para a partida tentando se firmar na parte alta da tabela, enquanto o Figueirense tem a chance de colar na zona de acesso, dependendo de outros resultados. Mais tarde é a vez de Fortaleza e Criciúma duelarem no Castelão da capital cearense.
As equipes têm objetivos diferentes na partida de hoje. Os donos da casa buscam manter a liderança da segundona, já o Tigre de Santa Catarina vai tentar fugir da zona de rebaixamento. E a classificação da Série B é a seguinte: o G4 é liderado pelo Fortaleza, que tem 16 pontos e está invicto. O vice-colocado é o CSA, somando 15 tentos. O Vila Nova assumiu a terceira colocação com 13 na tabela. E fechando a zona de acesso, vem o Paysandu, somando 12 pontos. Já no Z4, o Brasil de Pelotas é o 17º com 5 tentos. Na 18ª colocação está o Goiás com apenas 2 pontinhos. O vice-lanterna é o Criciúma e o lanterna é o Boa Esporte, ambos com 1 ponto. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. No dia de hoje, um dos maiores tenistas da história do esporte completa 31 anos de vida. Confira detalhes da vida de Novak Djokovic no boletim de Cláudio Augusto, na voz de Mariana Siqueira. Cada país tem seus ídolos e esportes de referência. Se no Brasil temos Pelé e o futebol como referência nacional, um dos grandes ídolos da Sérvia vem da quadra de tênis. Estamos falando de Novak Djokovic. Nascido em 22 de maio de 1987, ainda quando o território da Sérvia pertencia à Iugoslávia, o atleta começou a jogar tênis desde muito cedo, aos 4 anos de idade. A prática de esporte sempre esteve presente na família do tenista. Seu pai e uma tia eram esquiadores profissionais. O pai de Djokovic também era um amante do futebol. Isso foi crucial para que o tenista se mantesse firme em seu sonho de seguir no esporte. Como nasceu na Iugoslávia, o atleta viveu a dura realidade de uma guerra e contou que vivenciando a perda de vários conhecidos e amigos e disse que não deseja um ambiente de guerra para ninguém. Ele também passou pela época do desmembramento da Sérvia da Iugoslávia, um processo difícil de mudança de identidades. Já aos 12 anos, Djokovic começou a treinar no colégio Niki Pilik, em Munique, na Alemanha, local onde ficou até os 14 anos. Com 16, realizou sua estreia como profissional do tênis. Sua estreia na Copa Davis foi no ano de 2005. Também nesse ano, ganhou seu primeiro título Challenger, realizado na cidade de Budapeste. Em 2006, fez o seu primeiro Grand Slam do Australian Open, com vitória sobre o russo Marat Safin. Ainda em 2006, estreou no Grand Slam em Roland Garros, jogando contra Robbie Snepry, mas teve que abandonar a competição na segunda partida por problemas respiratórios. Já em Wimbledon, alcançou o 3º lugar. Mas o ano de ouro de Djokovic foi em de 2011, após vencer mais um Australian Open, o Master 1000 de Indian Wells e o ATP de Belgrado. No mês de junho, conseguiu o número de pontos suficientes para conseguir o 1º lugar no ranking do tênis. Ele foi o 25º atleta a conseguir a ponta do ranking na era profissional. Voltou à ponta dos melhores do tênis em novembro de 2012, com destaque para seus títulos do Australian Open, ATP 500 de Pequim e ATP World Tour Finals. Além dessas 2 pontas no ranking de melhor tenista do mundo, Djokovic retomou o 1º lugar em setembro de 2013. Depois disso, pegou o 1º lugar de novo em julho de 2014. E de lá, só saiu em 6 de novembro de 2016. Ele é o 5º que ficou por mais tempo numa liderança de ranking mundial. Djokovic tem um currículo invejável. Ele já conquistou 68 títulos no nível ATP, sendo que 67 deles foram de forma simples e em uma dupla. Isso o colocou como o 3º maior ganhador de ATPs atualmente em nível simples, ou seja, sozinho. O sérvio é dono de 12 títulos do Grand Slam, sendo 6 de Australian Open, 3 em Wimbledon e 2 no US Open e um aberto da França. Além dos 12 títulos, ele tem 8 vice-campeonatos em Grand Slam. Djokovic figura como o atleta que mais venceu torneios ATP Master 1000, com 30 títulos conquistados.
Além de todos esses feitos, Djokovic foi o primeiro homem da história a derrotar o suíço Roger Federer, isso na final de Wimbledon em 2014. O sérvio também figura como o primeiro tenista a acumular mais de 100 milhões de dólares em premiações individuais na carreira. Hoje, Djokovic está na posição 14 do ranking mundial, ainda figurando entre os 20 principais tenistas do mundo. Com todo esse currículo vitorioso, Novak Djokovic pode se sentir com o dever cumprido na carreira, mesmo completando apenas 31 anos de idade. Boletim de Cláudio Augusto, na voz de Mariana Siqueira para o Estação Esportiva. Futebol pelo mundo. E durante essa semana, os grupos da Libertadores vão disputar a sexta e última rodada da fase de grupos. Os duelos vão começar hoje e 2 times brasileiros vão entrar em campo logo mais. Jogando em casa, o Cruzeiro vai enfrentar o Racing às 9h30. O time argentino, com 11 pontos, é o líder do grupo 5 e já está classificado para a fase eliminatória. E um empate garante a Raposa na próxima etapa. Mas o time mineiro está tranquilo mesmo se perder. Isso porque a Universidade de Chile, a equipe na terceira colocação, precisaria ganhar com um placar de 17 gols de diferença para não morrer na fase de grupos. O resultado não é impossível, mas é certamente muito improvável. E o time chileno vai receber o Vasco em Santiago no mesmo horário. O Cruz Maltino vai jogar apenas para cumprir tabela. O time carioca não fez uma campanha muito boa na Libertadores e não tem chance de se classificar. Os vascaínos não conseguiram nenhuma vitória e somaram apenas 2 pontos. Para completar a passagem fraca no torneio, o Vasco levou 2 goleadas, uma delas em casa contra o Cruzeiro. O Palmeiras é o único clube brasileiro que já realizou o último jogo da fase de grupos. Na semana passada ganhou do Júnior Barranquilla em casa, selando a boa campanha na etapa. O time paulista já estava classificado para a próxima fase. E amanhã a rodada final continua. O Grêmio vai receber o Defensor em Porto Alegre e a partida tem início às 7h15 da noite. E mais tarde, às 9h45, o Flamengo vai duelar com o River Plate lá em Buenos Aires. E fechando... As 2 equipes já estão garantidas na próxima etapa. Tentando atrapalhar a coleguinha, né? E fechando a primeira fase, na quinta-feira, o Santos, que já está classificado, vai receber o Real Garcilaso na Vila Belmiro. E jogando em casa, o Corinthians vai fazer a sua última partida contra o Milionários. Seleção brasileira. E com menos de um mês para o maior torneio do futebol internacional, os convocados por Tite já começaram a se preparar. Os jogadores chegaram ontem em Teresópolis, cidade onde os treinos são realizados, e o treinador e a comissão técnica já estavam na sede desde ontem. Hoje, 3 jogadores chegaram no centro de treinamento para a preparação. São eles, Alisson, Coutinho e Miranda. Os atletas se juntaram a outros 17 que chegaram ontem. Entre os convocados, apenas 20 vão se apresentar nessa semana. Os 3 remanescentes são Marcelo, Casemiro e Firmino. Os brasileiros têm um compromisso pelos seus clubes no sábado e não vão poder comparecer antes em Teresópolis. Só lembrando que no dia 26 é a final da Liga dos Campeões em Kiev, na Ucrânia. Por isso, o lateral Marcelo e o volante Casemiro, que defendem o Real Madrid, e o atacante Firmino do Liverpool, só vão se apresentar na Granja Comari no dia 28. O ex-jogador e atual preparador de goleiros, Tafarel, participou hoje da coletiva de imprensa na Granja Comari. O instrutor ressaltou o talento de Alisson e afirmou que os goleiros convocados têm capacitação suficiente para representar o Brasil. Além disso, Tafarel relembrou que existiam outros defensores bons, mas os escolhidos por Tite vivem uma melhor fase na carreira. O atleta ainda ressaltou que a falta de experiência dos guarda-redes não é o prejudicial. E os jogadores estão passando pelos preparativos necessários para defender a seleção. Com o início dos preparativos para a Copa, o coordenador técnico da seleção, Edu Gaspar, deu uma entrevista para a imprensa. Em declaração, o orientador ressaltou a importância dos amistosos que o Brasil vai realizar contra a Croácia e a Áustria. De acordo com Gaspar, a equipe vai encarar as disputas como se fosse pela própria Copa do Mundo. Além disso, hoje os jogos têm mais relevância do que a estreia. O coordenador afirmou que as seleções foram bem estudadas tecnicamente. Outro assunto discutido foi a questão física de Neymar. O dirigente declarou que os preparadores da seleção estão otimistas sobre a recuperação do atleta. Segundo Gaspar, o atacante pode ter condições de jogar uma partida inteira no próximo dia 3 no amistoso. Um gol para a história.
No último domingo, dia 20 de maio, Romário comemorou os 5 anos de seu 1000º gol. Dentre tantos gols marcantes em sua carreira, vamos entrar no clima da Copa do Mundo e relembrar um que foi importantíssimo na trajetória do Brasil no Mundial de 94. Desacreditada, a seleção brasileira foi para os Estados Unidos, sede da Copa do Mundo de 1994, sonhando em recolocar o país no topo. Capitaneados por Dunga e inspirados pela genialidade do craque Romário, os brasileiros foram avançando na competição. Pouco a pouco, o time foi ganhando corpo, até que no dia 13 de julho, Brasil e Suécia entraram em campo no estádio Rose Bowl, em Pasadena, para disputar uma vaga na grande final do torneio. O adversário era o mesmo que havia conseguido parar a seleção na Copa até então. O único jogo que o Brasil não conseguiu vencer foi justamente contra a Suécia, na primeira fase do Mundial, em que as equipes empataram em 1-1. A partida foi mais uma vez muito complicada. A seleção canarinho bem que tentou abrir o placar no primeiro tempo, mas a bola insistia em não entrar. Na etapa final, quando todos já imaginavam que o empate mais uma vez seria o resultado do confronto entre as duas equipes, a estrela de Romário voltou a brilhar naquele Mundial. Aos 35 minutos, Jorginho aproveitou o erro de posicionamento da defesa adversária e cruzou a bola na área. Sozinho diante do gol, o baixinho se agigantou em meio aos zagueiros grandalhões da Suécia e cabeceou no canto esquerdo, diante de quase 92 mil pessoas no Rose Bowl. Relembre agora, na voz de Galvão Bueno para a TV Globo, o gol que levou o Brasil para mais uma final de Copa do Mundo, depois de um jejum de 24 anos. Vamos Brasil, vamos Jorginho, olha o cruzamento para cá, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol, Brasil! Brasil! Do Brasil! Ativa Romário! Bota o seu nome nesse gol! Escreve Romário! Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois. O pequeno Romário saiu por onde ninguém esperava. Saiu por cima. Pelé ergue os braços, se agita, comanda a festa e a galera vai com ele. Romário é o nome dele. O baixinho meteu a cabeça. Faz o seu 5º gol na Copa. 1-0 Brasil. 35 minutos do segundo tempo. O baixinho decidiu a partida e levou o Brasil para a final. Na decisão contra a poderosa Itália, o que estava em jogo era a hegemonia do futebol mundial, já que as duas seleções eram tricampeãs e buscavam o tetra. A tensão era grande e o empate sem gols, com direito à bola na trave e chances desperdiçadas, levou a disputa para os pênaltis. Márcio Santos, Romário, Branco e Dunga converteram. Pelo lado italiano, Baresi e Massaro erraram suas cobranças, enquanto Albertini e Evani marcaram. Na última penalidade, Baggio tinha nos pés a responsabilidade de manter a série. Bom, acho que todos se lembram o final dessa história. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Tetracampeão mundial de futebol! O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol! Brasil, Brasil, Brasil! Para acabar, para exorcizar o último fantasma que faltava! Uma cobrança dos pênaltis! Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil! É o Brasil que manda no futebol do mundo! A geração de Dunga e Romário, contestada em 1990, deu a volta por cima e garantiu o título depois de Baggio mandar a bola por cima do travessão de Tafarel. Em 94, Romário destruiu. Ignorado pela seleção até cerca de um ano antes do Mundial, o baixinho comprovou sua genialidade em uma Copa inesquecível.
Para os brasileiros, o Mundial Americano será sempre lembrado como a Copa da Eficiência de Bebeto, da bomba de Branco, do batismo de Ronaldo e, sobretudo, da estrela de Romário. Tandara Reis para o Estação Esportiva. Giro Esportivo. E vamos começar o Giro Esportivo falando de basquete goiano. Goiás Defensores e Ajax se enfrentaram pela Copa Goiânia de Basquete e os esmeraldinos levaram a melhor. A partida que aconteceu no Serrinha foi válida pela 5ª rodada da competição. O duelo foi acirrado com as duas equipes em busca da vitória, mas os esmeraldinos levaram a melhor ao vencer por 57-40. Com essa vitória do Goiás, o clube passa para a fase final da competição. O time agora tem apenas mais um duelo na última semana da Copa Goiânia de Basquete. Enquanto isso, o adversário Ajax, mesmo perdendo, ainda tem chances de chegar às semifinais. O time vai ter 2 confrontos nessa fase final. O primeiro vai ser contra os Soldiers e o segundo com o Goiânia Paga Expresso. Do basquete goiano, vamos para o vôlei nacional. A seleção feminina está disputando a Liga das Nações e tem jogadora voando em quadra. Tandara é o nome dela. Na partida contra a Turquia, o Brasil saiu vencedor e a jogadora fez 25 pontos. Nos sets iniciais, as adversárias não deram muito trabalho para a seleção brasileira e as nossas meninas venceram o primeiro por 27-17 e o segundo por 25-19. No terceiro set, a seleção da Turquia surpreendeu e conseguiu vencer as brasileiras por 25-23. Mas Tandara, Drusila e Amanda estavam inspiradas e o quarto set foi nosso por 25-21. Agora a equipe de José Roberto Guimarães vai enfrentar a Argentina amanhã. O confronto contra as hermanas vai ser às 8 da manhã e a equipe brasileira vai em busca de mais uma vitória na Liga das Nações. E chega ao fim o Estação Esportiva desta terça-feira, dia 22 de maio de 2018. A apresentação foi de Daniela Versiani e Flávia Silva. Produções e reportagens de Daniela Versiani, Flávia Silva, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Borati. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante e Clóvis Henrique, com auxílio de Glenner Robato. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Dani. Muito boa noite para você, Flávio, e boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.